Galaxy A71 já foi um dos melhores aparelhos da linha A em 2020. Mas será que agora, 2 anos depois, já com vários sucessores, ele ainda tem uma posição interessante no mercado? Ou melhor esquecer ele e seguir em frente? Bom, sua tela é a mesma da geração anterior, né? Seguimos com 6.7 polegadas, resolução Super Full HD, qualidade Super AMOLED, tudo que é de se esperar num aparelho da Samsung, né? Que normalmente não deixa muito na mão em quesito de tela, né? A única grande diferença entre o A71 e o A70 é o Notch, que diminuiu um pouquinho e foi parar um pouquinho mais para baixo, ok? O sensor de digital também vai seguir na tela e ele segue sendo bem fraco, com uma velocidade ruim e uma acuracidade também bem ruim, ok? Nos aparelhos da linha, mesmo a linha mais recentes, melhorou bastante, mas ficando um pouco mais próximos dos aparelhos mais topos de linha. Mas ainda nessa geração aqui, seja o A70 ou o A71, o sensor de impressão digital é bem fraquinho. Fechando o multimídia, a gente tem, infelizmente, nada de som estéreo nem nada do gênero. Ou nada mesmo, uma construção também um pouco melhor também, nada desse aspecto, ok? A gente teve uma certa melhoria nesse aspecto, né? Principalmente na questão do som, né? Inclusive IP67, nos aparelhos mais recentes da linha, mas aqui no A71 nada, ok? O acabamento bem simplório em plástico, nada de som estéreo, pelo menos a gente segue com o P2 ali. Passando para o processador, a gente tem aqui o Snapdragon 730, né? Um processador que, né, já emplacou em muitos aparelhos intermediários no passado, né? Moto G9 Plus, Xiaomi Mi 9T. E aqui ele não é mais, né, um símbolo de um intermediário muito bom, mas ele ainda é um processador bem razoável, ok? Principalmente nesse caso atrelado a 6 GB de RAM, que ajuda bastante na multitarefa, né? Então assim, em termos brutos, ele é bem próximo ali do Snapdragon 680, um dos aparelhos mais recentes da Samsung, como o M23, mas ele tem esse benefício dos 6 GB de RAM que dá uma auxiliada ali no multitarefa. Em termos de game, assim, não espere jogar nas qualidades mais altas, mas você não vai ter nenhum travamento chato para te incomodar muito. Em câmeras a gente tem aqui um setup muito semelhante a de aparelhos mais recentes, como o M52 e o A52, só tirando talvez ali a estabilização ótica do A52, ok? Aqui a gente tem o sensor principal de 64 megapixels, um sensor ultra-wide de 12 megapixels, uma macro de 5 e um sensor de profundidade de 5 também. A frontal é de 32 megapixels e é aquele sensor famoso que a Samsung colocou em um monte de aparelho intermediário, até mesmo no topo de linha, como o S20 FE, que é bem razoável e não passa muito disso, né? Agora, em questão na traseira, a gente tem ali até que resultados muito bons, principalmente, né, em condições ideais de iluminação e esse tipo de coisa. Mas na principal, a de 64 megapixels, até quando eu baixo um pouquinho a luminosidade, até que você tem fotos até que bem razoáveis, ok? Eu consegui tirar fotos bem legaisinhas com o aparelho. Os sensores secundários, obviamente, dão uma diminuída na qualidade, como é de se esperar, principalmente da macro, né? Que você vai ser difícil de você conseguir tirar uma foto boa, mas mesmo na ultra-wide, é bom você ter ali condições muito boas de iluminação, de dia, tudo certo, para você conseguir tirar uma foto legal. Claro que ainda de noite você consegue tirar uma foto razoável, só não vai se impressionar muito com isso, ok? A gente tem em filmagens 4K, 30 fps. A gente tem aquele modo 1080p Super Steady, que é um modo para você deixar a filmagem um pouco mais estável, que é bem interessante também, mas obviamente cai um pouco a qualidade. E a gente tem 4K na frontal também. A bateria de 4.500 mAh, ela era bem razoável quando era nova, né? Mas esse aqui, meu aparelho, foi adquirido novo em dezembro de 2020, então tem mais de 1 ano e meio de uso. Obviamente a bateria tem uma leve degradada, né? Eu não resolvi fazer o teste de bateria por conta de ser um aparelho mais antigo e tal, não dá muito para comparar com outros aparelhos que você pode querer comprar. Então assim, eu vou falar um pouquinho a respeito da minha experiência no dia a dia mesmo. Eu consegui tranquilamente mais de 4 horas de tela, jogando games, YouTube bastante. E o celular chegou tranquilamente até o fim do dia. Obviamente, se eu pegava mais pesado, eu tinha de carregar ali no meio do dia para eu conseguir chegar no final do dia tranquilamente. Mas nada que se você colocar um pouquinho de modo de economia de bateria quando você estiver precisando, não vai dar uma ajudada.
Para completar, o ótimo carregador de 25 watts da geração anterior segue aqui e a gente consegue carregar o celular em menos de 1h30. Em essas a gente tem a entrada P2, que ainda é algo para se comemorar, além de Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.0 e expansão micro SD. Como eu disse, nada de IP67 como os aparelhos mais novos, nada de taxa de atualização variável na tela também, né? Ainda algo que não era tão comum ainda nessa época. Em termos de software, o aparelho foi lançado com o Android 10 e recebeu recentemente o Android 12, né? E está na lista para receber o Android 13. Em termos de update de segurança, é de se esperar que ele vai conseguir pelo menos 4 anos de atualizações, ok? Então você pode esperar até janeiro de 2024 você vai ter atualizações de segurança trimestrais no aparelho, né? Ou seja, é um telefone bem atual, no qual você pode comprar para ter por um bom tempo. Você ainda vai ter segurança atualizada, você vai ter atualizações de sistema com novas funcionalidades mais recentes, se é isso que você procura num celular, né? É um ótimo ponto para a Samsung, que mudou bastante em quesito de atualizações, principalmente nos aparelhos intermediários nos últimos anos. Antes de falar de preço, eu queria falar um pouquinho a respeito dos concorrentes internos e externos, né, da Samsung, principalmente internos nesse caso. 6 meses depois que esse aparelho foi lançado, o Galaxy M51 foi lançado com um preço muito perto, inclusive um preço que baixou bem depois de ser lançado, com basicamente configurações muito parecidas, com a grande diferença sendo a bateria do M51 muito maior. E então assim, pode ser que naquela época parecia que o M51 era uma opção que fazia muito mais sentido. Qual que foi o problema? Ao contrário do A51 e do A71, e até do M31 nesse caso, o aparelho, o M51, não vai receber um Android 13. Ao contrário do que, na minha opinião, faz sentido, já que, como eu disse, o próprio M31, aparelho situado abaixo no mercado, vai receber atualização. Mas a Samsung quis cortar um pouco as atualizações do M51, na minha opinião, exatamente para não matar de vez o A71. Bom, então passando para a conclusão, esse aparelho foi lançado lá em janeiro de 2020 pela bagatela de R$ 2.800, né? Um preço bem alto para um aparelho intermediário. Mas assim, hoje, né, já quase mais de 2 anos ali desde que ele foi lançado, ele pode ser encontrado ali nos R$ 1.100, R$ 1.200 com tranquilidade no mercado de usado. Se você tiver a fim de um pouco mais de desempenho e um pouco mais de câmera e puder gastar um pouquinho mais, o S10 Lite, em questão de atualizações, vai receber a mesma coisa e não custa muito acima. E tem um processador muito melhor e câmeras até um pouquinho melhores também. Além de, obviamente, continuar com essa mesma bateria muito boa desse aparelho aqui, né? O A52 normal também não é muito mais caro. Tem a tela 90 Hz, que é algo bem interessante, um processador melhor, bateria um pouquinho pior, mas câmeras bem melhores também. Além de ter ainda mais atualização e suporte de software do que esse aparelho aqui, e também pode valer a pena se você preferir essas características. Agora, se você estiver preso ali nos R$ 1.000 a R$ 1.100, eu com certeza indico muito esse celular aqui. Ele ainda tem um processador bem razoável para 2022, ele tem câmeras bem legais, bateria ótima, o software muito para frente ainda, tela ótima ainda para hoje em dia. Enfim, é um celular muito legal mesmo. Com certeza vale a pena conferir no seu mercado de usados mais próximo, né? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Vejo vocês semana que vem.